Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema vai ser desapropriação. A desapropriação, então, é uma das formas de intervenção na propriedade em que há a supressão da propriedade, ou seja, o Estado ele transfere coercitivamente para si a propriedade de um particular. Então, vejam que é a única forma de intervenção que gera a transferência, que gera a perda do bem ali do proprietário. Nas demais hipóteses, nós temos apenas uma restrição, apenas então uma intervenção restritiva. Aqui, na desapropriação, nós temos uma intervenção que é supressiva, que retira a propriedade. Claro, mediante pagamento de indenização, mas de certa forma retira a propriedade. Então, o que é a desapropriação? É um procedimento ali do direito público, não tem desapropriação no direito privado, é uma das prerrogativas da administração pública, decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, não tem isso no direito privado, tem sim no direito público, pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de terceiro. E essa transferência, ela vai ocorrer por razões de utilidade pública, ou de necessidade pública, ou de interesse social. Normalmente, porque tem algumas exceções, mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro. Então, vemos, e algumas vezes de outras formas de pagamento, mas, em regra, indenização em dinheiro. Vejam que a desapropriação ela é a mais gravosa modalidade de intervenção, porque aqui nós temos a retirada da propriedade do particular. Então, ela é mais grave. E ela é uma forma originária de aquisição da propriedade. O que isso significa? O bem ele chega para o Estado de forma livre e desembaraçada, sem qualquer ônus, porque esse bem ingressa no patrimônio público sem qualquer negócio jurídico anterior. Então, é uma forma originária de aquisição de propriedade. Então, quando chega para o município, o bem chega ali livre e desembaraçado de qualquer dívida ou de quaisquer ônus que poderiam existir sobre o imóvel. Chegou para o Estado. Quem que é a competência? Então, dentro da desapropriação, nós temos algumas competências, tá? Tem a competência legislativa, eu tenho a competência declaratória e eu tenho a competência executória. A competência legislativa é para editar leis. Então, quem vai legislar? Quem vai editar as normas sobre desapropriação? E essa é privativa da União. Então, somente a União, de acordo com o artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal, somente a União tem competência para legislar sobre o tema desapropriação. Então, as leis sobre o tema vão ser criadas pela União. Ela vai editar leis lá estabelecendo, procedimento de desapropriação é esse, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a competência da União. A competência declaratória, ela é dos entes federados. Quem são os entes federados? Que vocês já sabem, vocês já viram. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, de regra, a competência declaratória. Por quê? Vamos pensar o município quer desapropriar um terreno para construir um hospital. Antes de ir lá dizer para o proprietário, eu quero desapropriar, o valor da indenização é tanto, ele tem que emitir um documento, geralmente um decreto, em que ele declara a utilidade pública. Eu vou desapropriar aquele terreno localizado na rua tal, com tantos metros, por conta de uma utilidade pública, ou seja, a construção de um hospital. Então, ele declara, ele publica um ato administrativo declarando que aquele bem vai ser desapropriado por uma utilidade pública, por um interesse social.
Então, aqui, a competência para fazer esta declaração, para dizer que vai desapropriar, ela é comum dos entes, exceto nas situações que são privativas. Por exemplo, a desapropriação para fins de reforma agrária só pode ser realizada pela União. Então, o município não desapropria para a reforma agrária. Estado não desapropria para a reforma agrária. A desapropriação sancionatória urbanística. Esta também somente é realizada pelo município. Estados e União não podem fazer. Então, ressalvados os casos de competência privativa, a declaratória qualquer ente pode declarar. Ou o município quer declarar desapropriação dentro da sua competência, ele declara. Estado também, União também, Distrito Federal também. Tá? Então, competência declaratória ela é comum dos entes federados. A competência executória, o que é? É aquela que vai lá executar, que vai chegar para o proprietário e vai dizer, proprietário, está aqui o decreto de desapropriação, sai. Vou te pagar tanto de indenização, fora. Isso é executar a desapropriação. A competência executória, ela é da administração direta, então União, Estado, Distrito Federal, municípios, da administração indireta e poderá também ser dos agentes delegados do poder público. Como assim, professora? Não entendi. Imaginem que eu quero desapropriar, eu preciso duplicar a BR-101. Vamos supor que agora a gente tem um trecho da BR-101 que a gente quer fazer lá mais uma via, porque precisa mais espaço, enfim. Aí, BR-101 é uma via federal, então o município não pode, o estado também não, é a União. A União vai lá e declara, vão desapropriar a BR-101 no nível, no local tal. Então, ela declarou, porque ela que é a competência, ela que é a dona da via ali, a competente sobre a via. Então, ela declarou lá que vai desapropriar por utilidade pública, porque vai facilitar o trânsito, porque vai ser melhor, porque não vai causar filas, enfim, ela justifica lá, tudo diz que é a utilidade pública, ela declarou a utilidade pública daquela desapropriação. E aí, o que ela faz? Ela precisa contratar alguém para fazer a duplicação. Então, ela contrata uma pessoa que vai fazer a duplicação, ali, a ampliação da via. E aí, quando ela faz a licitação para contratar essa empresa, ela já coloca lá na minuta do contrato uma autorização para que esta contratada tenha poderes de executar a desapropriação, inclusive podendo figurar no polo ativo do processo judicial. O que isso significa? Significa que a empresa X ganhou a licitação para fazer a ampliação da BR-101. E aí ganhou a licitação, agora eu vou começar. Só que por onde que ela vai começar? Batendo de porta em porta, lá nas pessoas que têm imóveis, dizendo assim, olha, esta parte vai ser desapropriada, o valor da indenização é tanto, você tem que sair da sua residência. Porque a gente vai ampliar aqui a BR. Aí o proprietário vai dizer, não concordo com o valor da indenização. Aí a empresa X vai entrar com o processo judicial para que o juiz determine via sentença quanto tem que pagar de indenização e determine a saída do proprietário. Então, pode ser a fase executória, pode passar, então, os entes aqui, eles podem passar para os agentes delegados. Então, a empresa lá pode receber uma autorização, ela tem que ser autorizada pela União lá no contrato. Se não tiver lá, ela não pode. Se a União não autorizar a empresa a fazer isso, ela não pode. Aí ela tem que esperar a União fazer para depois fazer a obra, tá bom? Então, se tiver autorizada, ela pode, tá bom? Então, só a fase executória. A fase declaratória não pode delegar para ninguém, ela é só dos entes federados. Ok? Então, em relação à competência, nós temos isso. O sujeito ativo da desapropriação para competência declaratória, os entes federados. E aí, a desapropriação, ela tem que se dar por algum motivo, que pode ser por utilidade pública, que geralmente é uma conveniência para a administração pública. Eu vou construir um hospital, vou construir uma escola,
enfim, vou construir um elevado, é uma utilidade pública, é melhor para os cidadãos. A desapropriação por necessidade pública é quando ela envolve uma emergência. Por exemplo, eu tenho que desapropriar, eu tenho um período de secas e no município tem um terreno que tem uma fonte, uma nascente. Eu posso desapropriar aquele terreno para poder controlar a distribuição de água para que não falte para ninguém. Então, também pode ali uma situação de emergência. E o interesse social é em razão da função social da propriedade. Quando eu realizo, por exemplo, desapropriação para fins de reforma agrária. Tenho que declarar um destes motivos, não precisa ter os três, tá, gente? No ato declaratório da desapropriação, um desses pressupostos. Ou vai ser por utilidade, ou necessidade pública, ou interesse social, certo? Um deles. Tenho que justificar com base em um deles. E aí, a gente tem, então, as espécies de desapropriação. Nós temos 5. A gente tem a desapropriação comum, ou também chamada ordinária. A gente tem a desapropriação urbanística. A gente tem a desapropriação rural, a confiscatória e a indireta. Já vamos falar delas, mas antes, a desapropriação ela está prevista na Constituição Federal. Tá? Então, o principal regulamento é a Constituição. Lá no artigo 5º, 24, diz assim: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E a gente tem nos demais artigos, no 182, parágrafo 4º, a desapropriação urbanística, no 184, a desapropriação rural, no 243, a desapropriação confiscatória. Então, a gente tem regra constitucional. E, dentre as normas infraconstitucionais, a principal delas é o Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriação. Tá? Essa é a Lei Geral da Desapropriação. Eu tenho as outras, mas se faltar alguma previsão em alguma das outras leis, eu vou usar a Lei Geral. Tá? O Decreto-Lei 3365 de 41 é ele que regula a desapropriação. Tá? Então, essa é a lei principal. Mas a gente tem também algumas leis específicas. A gente tem a Lei 4.132, a gente tem a 8629 de 93, que fala da desapropriação rural, a Lei Complementar 76 de 93, para fins de reforma agrária. Então, tem algumas leis esparsas que vão tratar de algumas das desapropriações, mas a principal é a 3365, é mais dessa que a gente vai falar. Pois bem, quais são os bens passíveis de desapropriação? Gente, de regra, qualquer espécie de bem que seja suscetível à valoração patrimonial, eu consigo avaliar o bem, ele pode ser desapropriado, sendo ele imóvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, espaço aéreo, subsolo, cotas, ações, tendo possível de valoração econômica, eu posso desapropriar. Se eu consigo estipular preço, eu consigo desapropriar. Então, tem os bens passíveis de desapropriação são esses, são aqueles que eu consigo. Gente, eu tenho alguns bens que são insuscetíveis de desapropriação. Tem alguns que não tem como, não vai poder desapropriar. O que eu tenho, então, de bens que não são passíveis de desapropriação? Dinheiro. Por óbvio, se eu vou pagar indenização em dinheiro, não tem como desapropriar dinheiro, né? Então, moeda corrente não tem como. Direitos personalíssimos. Imagina se o Estado chega para você e diz assim: eu vou te desapropriar da sua honra. Eu vou te desapropriar do seu nome. São direitos personalíssimos. Eu vou te desapropriar da sua dignidade. Não existe, não tem como desapropriar direitos personalíssimos. Não posso desapropriar as margens dos rios navegáveis, daí tem uma súmula já reconhecendo isso, e eu não posso desapropriar a pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica eu não desaproprio, eu posso desapropriar cotas, mas a pessoa jurídica não tem como desapropriar.
Os bens imóveis, gente, que podem ser desapropriados, eles só podem ser por um ente federado em cujo território estejam situados. O que isso significa? Que o município de Joinville só pode desapropriar bens localizados no município de Joinville. Que o estado de Santa Catarina não pode desapropriar bens localizados no estado do Paraná. Então, eu, município de Florianópolis, desapropriar um bem que esteja localizado no município de Florianópolis. Só pode ser se estiver dentro do território e que estejam situados. Dentro ali do território do município, eu posso desapropriar. Dentro do território do estado, o estado pode desapropriar. Então, estes os bens desapropriáveis. E a questão é, posso desapropriar bens públicos? Será que poderia? Bom, existe uma discussão aqui, gente. Por quê? O Decreto-Lei 3365, ele diz o seguinte, no artigo 2º, parágrafo 2º. Os bens do domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União. Então, a União pode desapropriar bens de qualquer ente federado. Os dos municípios podem ser desapropriados pelo Estado. Então, o Estado pode desapropriar do município. O município que não vai poder desapropriar de outros porque errou. Mas vejam. Então, vem na ideia de entes federados. A União, porque os bens estão sobre o seu território, ela pode desapropriar qualquer bem, inclusive bens pertencentes a estados, municípios e Distrito Federal. Os estados podem desapropriar os bens que estão localizados nos municípios dentro do território deste estado, sempre precedido de autorização legislativa. Então, imaginemos que o estado de Santa Catarina ele quer desapropriar um bem que pertence ao município de Joinville. Ele tem que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa autoriza e aí ele pode realizar a desapropriação. Tem que comprovar ali que há o interesse público na desapropriação, enfim, então os interesses ali devem estar preservados. E aí vem a questão, se o Estado pode desapropriar um bem do município, ele pode fazer isso, pode desapropriar o bem das pessoas delegatárias. Por exemplo, ele pode desapropriar um bem de uma autarquia municipal. Da mesma forma, a União. Como ela pode desapropriar um bem do Estado, ela pode desapropriar um bem de uma autarquia estadual ou de uma empresa pública estadual, de uma sociedade de economia mista estadual. Por exemplo, a União poderia desapropriar um bem da Celesc. Certo? A questão que surge aqui é que a União, vejam, ela pode desapropriar de todo mundo, mas a União, em regra, então, não pode ter seus bens desapropriados. Aí aqui uma observação. Decisões do STF e do STJ entendem que pode haver desapropriação tanto pelo Estado quanto pelo município de bem pertencente à pessoa administrativa vinculada à União. O que é isso? O INSS é uma autarquia da União, é vinculado à União. E aí, por essa decisão, está dizendo que o município de Joinville poderia desapropriar um bem do INSS. Só que, para isso, precisa de autorização do presidente da República, concedida mediante decreto. Então, o presidente autoriza isso, pode desapropriar o bem do INSS. Aí, o município de Joinville pode realizar essa desapropriação dessas pessoas. Mas bens da União não tem como ser desapropriados. Então, isso em relação à desapropriação dos bens públicos. Bom, e aí, uma vez desapropriados, o que acontece com os bens? Se esses bens foram desapropriados, o que vai acontecer? Para onde que serão destinados esses bens uma vez desapropriados? Bom, eu tenho duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é que haja uma integração no patrimônio do poder público. Quero construir um hospital.
Para construir um hospital, eu vou desapropriar aquele bem e aí eu vou fazer com que ele venha para a propriedade do município. Então, ele pode haver uma integração definitiva para o poder público. Mas em algumas desapropriações, pode ocorrer que a destinação é provisória para o poder público e depois vai haver uma destinação para quem de direito. Por exemplo, se eu faço uma desapropriação para fins de reforma agrária, eu faço uma desapropriação para fins de reforma agrária. Bom, nesse momento, primeiro, quando feita a desapropriação, um primeiro momento, ele vai para a União, o bem. Então, a União vai pegar aquele patrimônio porque ela desapropriou para fins de reforma agrária. Quando ela for fazer a reforma agrária, ela vai entregar o bem às famílias que estão ali sendo beneficiadas com o programa de reforma agrária. Então, neste caso, depender do tipo de desapropriação, pode ficar provisoriamente com o poder público para posteriormente ser destinado para quem dê direito. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, como eu disse para vocês, a questão da reforma agrária. Então, ali fica provisoriamente com a União e aí, posteriormente, é encaminhada para essas pessoas. Ou quando realiza uma desapropriação para o abastecimento da população. Primeiro vem para o ente federado e depois entrega para as pessoas. Tá? Então, essa é em relação à destinação dos bens. E aí sim, nós chegamos em cada uma das espécies ou modalidades de desapropriação, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, iniciando pela desapropriação comum, gente. O que é a desapropriação comum, ou também chamada desapropriação ordinária? Ela está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer lá: a lei estabelecerá... Deixa eu só desligar aqui, senão vai ficar notificando o computador. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. A desapropriação ordinária, ela é regulada pelo Decreto-Lei 3365. E se eu digo ordinária, comum é porque ela é a básica, ela é o que é mais utilizado. Ela é a desapropriação em si, é a desapropriação ordinária, desapropriação comum. Essa que é realizada na maioria das vezes. Essa desapropriação, gente, não tem muito segredo. Eu vou desapropriar porque eu quero construir um elevado. Eu vou desapropriar porque eu quero construir, eu quero ampliar tem algumas conotações diferentes. Eu vou desapropriar porque eu quero construir uma escola, porque eu quero ampliar uma via, eu quero duplicar uma rodovia, enfim. Essa é a desapropriação comum. Essa desapropriação, gente, ela deve ser precedida, então eu vou ter justa, e aí, né, o que é aquela indenização justa? E prévia em dinheiro. Vou pagar para o proprietário. Então, a indenização comum é aquela precedida de pagamento de valor indenizatório prévio, justo em dinheiro. Essa indenização, gente, ela tem caráter contraprestacional por conta da perda da propriedade pelo particular. Então, se eu vou pegar a propriedade dele, eu tenho que indenizar, tenho que pagar pela propriedade. Por mais que não seja um contrato de compra e venda, é uma desapropriação, eu tenho que pagar ele para que a pessoa possa comprar um outro imóvel, não vou deixar ela na rua. Então, indenização, por isso que ela é prévia. Eu pago antes de tirar a pessoa de casa, para que ela possa arranjar outro lugar para ficar e não fique na rua. Então, indenização prévia. Indenização justa. O que seria indenização justa? Tem uma série de discussões, gente, porque geralmente as avaliações nas indenizações de desapropriação elas ficam mais baixas, tá? Mas indenização justa para a doutrina moderna e jurisprudência seria aquela que abarca o valor de mercado do bem a ser expropriado, os danos emergentes decorrentes da perda da propriedade, assim como os lucros cessantes devidamente comprovados.
Então, claro que, incluindo aqui sempre correção monetária a partir da avaliação do bem, justamente para evitar ali perda, enfim, inflacionária e tal, ao particular. Então, e quando a desapropriação é feita pela via judicial, estes valores que eu mencionei, que é o valor do mercado, os danos emergentes e o lucro cessantes e a correção monetária, além disso, estes valores serão acrescidos dos honorários advocatícios e, quando couber, juros moratórios e compensatórios. Então, vejam que é para ter um valor ali que seja, como diz a própria Constituição, justo. Tá? Então, uma indenização prévia e justa. Certo? Então, tem que ali ter a situação. E a avaliação de mercado tem que sempre buscar os valores mais atuais do mercado. Não posso buscar valores mais antigos. Então, valores atualizados do bem. E aí, faz a desapropriação. Depois a gente vê o procedimento da desapropriação. Por enquanto, lembrem que qualquer ente pode realizar desapropriação ordinária. Tá? Então, município pode, estado pode, União pode, qualquer ente pode realizar desapropriação ordinária ou desapropriação comum. Em qualquer ente, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Lembra disso? Desapropriação comum, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ok? Além da desapropriação comum, a gente tem a desapropriação urbana, também chamada de desapropriação urbanística, desapropriação especial urbana, desapropriação sancionatória urbana, enfim, tem vários nomes, mas é a desapropriação urbana, desapropriação urbanística. Esta desapropriação, gente, ela é realizada em razão do descumprimento da função social da propriedade urbana. Resumindo, desapropriação urbanística é realizada em razão do descumprimento da função social da propriedade urbana. Vamos lá. Primeiro, a propriedade urbana, ela deve atender exigências definidas no plano diretor da cidade. E ela, por mais que a Constituição ela estabeleça o direito à propriedade, a propriedade ela deve atingir a função social. Então, tem que sempre, quando se fala em atender a função social, é atender às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social, desenvolvimento das atividades econômicas. A desapropriação urbanística, ela está prevista no artigo 182 da Constituição Federal, que dispõe: a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor, ele deve ser aprovado por lei municipal, que deve ser revista a cada 10 anos. Aqui em Joinville, por exemplo, o plano diretor é de 2008, ele deveria ter sido revisto em 2018, iniciou-se, o projeto foi apresentado em 2018, mas ficou parado. Ele está sendo revisto agora e provavelmente daqui a pouco ele vai ser aprovado. Então, a lei obriga plano diretor para todas as cidades que possuam mais de 20 mil habitantes e nas cidades que sejam integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, assim como nas áreas de especial interesse turístico e nos municípios inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Então, tem que ter plano diretor esses municípios, além das cidades incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Se não se encaixa nenhuma destas hipóteses, o plano diretor é facultativo. Havendo o plano diretor, os proprietários dos imóveis urbanos devem seguir as disposições que estão disciplinadas na lei. Se não seguir, pode haver ali descumprimento da função social da propriedade. E, se a propriedade urbana
não estiver cumprindo a função social, algumas restrições poderão ser impostas pelo poder público municipal. As medidas restritivas para estas propriedades urbanas que não estiverem cumprindo sua função social estão disciplinadas no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. E uma dessas situações é a desapropriação urbanística. Vamos entender, então, como é que funciona pelo Estatuto da Cidade. Vou falar da regra geral. Lá no Estatuto da Cidade diz que, se o imóvel urbano não estiver cumprindo sua função social, por exemplo, se o imóvel urbano estiver vazio, tem um terreno baldio, em um local de grande concentração de pessoas, por exemplo, no centro da cidade, e está ali abandonado, está ali vazio, não está sendo utilizado para nada, ele não está cumprindo sua função social. Então, o que o Estatuto da Cidade diz? Neste imóvel que não está cumprindo função social, a primeira coisa que o município vai fazer é notificar o proprietário para parcelamento ou edificação compulsória. Então, o que vai acontecer? Vão notificar o proprietário do imóvel para que ele use aquele bem. Pelo Estatuto da Cidade, então, o proprietário ele vai ser notificado. E aí, a partir da notificação, ele tem 1 ano para apresentar o projeto de parcelamento ou de edificação. Tem 1 ano para apresentar o projeto. Apresentou o projeto, ele tem 2 anos para começar as obras do empreendimento. Então, vejam, vai ser notificado, tem 1 ano para apresentar projeto e 2 anos para começar a obra. Então, ele tem ali mais de 3 anos para começar a fazer, tem 3 anos aí para começar a fazer alguma coisa. Notifiquei. Ele não apresentou o projeto, não iniciou a obra, não fez nada, continua lá parado. Eu vou para o segundo passo. O segundo passo é a instituição de IPTU progressivo no tempo. O IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Você paga porque você é proprietário de um bem imóvel. Geralmente, o IPTU tem uma alíquota. A alíquota, tipo aqui em Joinville, é 0 ponto alguma coisa. Vamos dizer que você paga 1% sobre o valor venal do imóvel. Então, o seu IPTU é isso. O imposto progressivo, ele diz que, pelo Estatuto da Cidade, a alíquota do IPTU, ela vai dobrar a cada ano, limitada a 5 anos e 15%. Então, o que vai acontecer? Normalmente, você pagaria 1% pelo uso, porque você é proprietário desse terreno. Como você não fez o parcelamento, você não foi notificado, não fez nada, o município vai te cobrar IPTU. Então, no primeiro ano, ele vai te cobrar 2%. No segundo ano, ele vai te cobrar 4%, porque ela dobra cada ano, de acordo com o Estatuto da Cidade. No terceiro ano, ela vai te cobrar 8% do valor venal do imóvel. E no quarto ano, ela vai te cobrar 15%. Professora, mas o dobro de 8 é 16. Mas o máximo é 15. Então, no quarto ano, vai te cobrar 15%. No quinto ano, vai te cobrar 15%. Gente, já é caro. É caro pagar 15% da minha propriedade só porque eu deixei ele lá parado. Então, 15%. 5 anos. 5 anos ali é o que o Estatuto da Cidade determina. Passou 5 anos, a pessoa ficou ali pagando o IPTU progressivo e não fez nada com o imóvel. Deixou, não tem problema, vou ficar aqui pagando IPTU. Aí chegou a hora, tá bom? Pagou o IPTU e ainda assim não tomou qualquer providência, aí sim eu vou desapropriar. E como é uma sanção, já que não cumpriu a função social, o pagamento na desapropriação urbanística não vai ser feito em dinheiro. O pagamento vai ser feito mediante títulos da dívida pública com prazo de resgate em até 10 anos. Você pode levar 10 anos para receber, então, o valor ali da sua desapropriação. Desapropriação urbanística é uma sanção. Você deveria ter feito algo. Você não fez nada, então você vai ser desapropriado e você vai ser indenizado com títulos da dívida pública. Então, títulos
da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. Pode levar 10 anos para você resgatar os valores ali dos títulos que poderão ser utilizados ali para pagar a sua indenização. Vejam que eu não tenho de imediato a desapropriação. Não, são dadas várias oportunidades para que o proprietário cumpra a função social do seu bem. Ele não faz, então primeiro eu notifico. Esses prazos que eu falei para vocês do Estatuto da Cidade. Os municípios, estados podem ter leis, o município pode ter lei própria, porque é o município que desapropria aqui de forma urbanística, estado não, só o município. Então, os municípios podem fazer leis próprias. Por exemplo, em Joinville, em 2019, foi aprovado o IPTU progressivo em Joinville, e 2020, na verdade, lá em 2019 começaram as notificações, só que daí veio pandemia, daí ficou suspenso, agora vão retomar as notificações. Só que existe um projeto de lei na Câmara de Vereadores para revogar essa lei. Enfim, tem uma discussão ali sobre a revogação da lei. Me parece que não é legal revogar, porque, sim, mas a propriedade é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Se a gente não vivesse em sociedade. A gente vive em sociedade, o interesse público se sobrepõe. A gente tem que ter um ordenamento territorial, a gente tem que pensar na diminuição dos gastos públicos. Se eu tenho pessoas mais juntas, eu ofereço um serviço de forma sai menos custoso. Se eu deixo vários espaços vazios e as pessoas espalham muito, sai um custo maior para o município oferecer serviço público. Então, a ideia é que não tenham espaços vazios nesses locais, por exemplo, no centro da cidade. Então, né, você vive em sociedade, você precisa, né, por mais que você tenha o direito de propriedade, você tem ali que usar esses bens. A nossa próxima é a desapropriação rural. Gente, da mesma forma que eu tenho a desapropriação sancionatória urbanística, eu tenho a desapropriação sancionatória rural. A desapropriação rural somente pode ser feita pela União. Está lá no artigo 184 da Constituição. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então, vejam, o imóvel urbano que não cumpria função social, ele é desapropriado para o município depois de todos os procedimentos previstos no Estatuto da Cidade. O imóvel rural que não estiver cumprindo função social vai ser desapropriado para fins de reforma agrária pela União. Somente a União pode desapropriar para fins de reforma agrária. E aí aqui, se no urbano a indenização era em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, aqui a indenização será paga em títulos da dívida agrária com cláusula de preservação real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Então, nós temos aqui a previsão de pagamento com títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos a partir do segundo ano da emissão do título. Então, imóvel rural, não cumpriu função social, desapropriação rural para fins de reforma agrária, pagamento de indenização em título da dívida agrária resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão. A Lei 8629 de 93, ela traz as regras para a desapropriação para fins de reforma agrária. Duas observações aqui. Primeiro, se for necessário realizar benfeitorias úteis e necessárias para a conservação do bem, enquanto desenrola o processo de desapropriação, essas benfeitorias úteis e necessárias, elas serão indenizadas em dinheiro. Então, enquanto a desapropriação, enfim, a indenização ela será paga em títulos da dívida agrária, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. E na Constituição, no artigo 185, existe uma proibição de desapropriação para fins de reforma agrária da propriedade, pequena propriedade em que o proprietário tenha um único bem. Então, eu não vou poder desapropriar a propriedade pequena. Vou abrir aqui o artigo da Constituição que fala isso. Artigo 185 da Constituição Federal.
são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Então, se a propriedade é produtiva, não vou fazer desapropriação para fins de reforma agrária, certo? A pequena e média propriedade rural. Gente, vai depender de lei específica que define isso, mas, em regra, pequena propriedade rural é aquela com área entre 1 e 4 módulos fiscais em que comprovadamente é trabalhada pela família. Então, a pequena propriedade rural, que não pode ser objeto de reforma agrária, é aquela que tem entre 1 a 4. E a média é aquela, isso está disciplinado nessa lei 8629. A média é aquela com área superior a 4 e até 15 módulos fiscais. Então, esta, sendo utilizada ali pela família, ela não vai ser desapropriada para fins de reforma agrária, porque é uma vedação expressa da própria Constituição Federal. A minha pergunta para vocês é a seguinte, para encerrar hoje. O município de Joinville pode desapropriar uma propriedade na área rural para construir um hospital rural, e essa propriedade tem 3 módulos fiscais. Pode o município de Joinville desapropriar essa pequena propriedade rural para construir um hospital? Peguei vocês. Eu sabia que eu ia pegar vocês. Gente, para construir um hospital, eu tenho uma desapropriação por utilidade pública. A desapropriação por utilidade pública é uma desapropriação comum, desapropriação ordinária, que pode ser feita por qualquer um. Pode. Mas, prof, o teu amigo ontem não falou que rural não pertence ao município? Não, rural pertence ao município. Não pode, ele, seria o INCRA? Não pode REURB da área rural o município fazer. A REURB é o INCRA que faz, mas é do município. Está dentro do município, é o município que regula. Então, o município pode desapropriação ordinária do imóvel, da pequena propriedade rural. Não pode a União para fins de reforma agrária. Tá bom, desculpa por ter nascido. Imagina, você está certa. Só que a do INCRA é REURB, para fazer a regularização fundiária. A regularização fundiária do imóvel rural só pode ser feita pelo INCRA. A regularização, a desapropriação, o imóvel rural, ele pertence ao município também. Só o município não pode fazer regularização fundiária. Isso é a própria divisão de competências. Mas a desapropriação ordinária pode. Não pode a desapropriação rural para fins de reforma agrária feita pela União. Essa não pode. Tá bom? Só queria chamar a atenção de vocês para essa situação. Gente, agradeço a atenção.